Alô, comunidade! Um ICL Notícias especial, um ICL Notícias segunda edição, com uma cara diferente, todo mundo trabalhando de casa em esquema de plantão para trazer as notícias, análises, as atualizações mais importantes do Brasil e do mundo para você. E um feriado realmente cheio de notícia, cheio de informação importante. No programa de hoje, nós vamos ter a participação de Juliano Medeiros, com análise política, a questão do Bolsonaro, prisão do Bolsonaro se aproximando. Vamos ter a participação de João César de Castro Rocha, o professor Castro Rocha também com a gente aqui ao vivo, e Cristina Serra, né, que está em Belém do Pará, vai falar da COP30 e também ajudar a gente a analisar o cenário político, os desdobramentos da COP e outros temas importantes aqui no Brasil. A gente tem também, no dia de hoje, além da COP, e da prisão do Bolsonaro que se aproxima, deve acontecer na próxima semana, a gente teve o pedido da família Bolsonaro para que ele se mantenha em prisão domiciliar. Oficialmente pediram agora que ele não vá para Papuda. Vamos tratar desse assunto já já. Existe também um pedido feito pelo PSOL para que, em função da fuga de Alexandre Ramagem, os outros condenados no núcleo crucial sejam presos preventivamente, para que ninguém mais fuja do Brasil, né? Para não virar uma vergonha, não virar o final da novela Vale Tudo, os caras dando uma banana para a justiça brasileira. Né? Nós vamos falar sobre o impasse na COP, vamos falar também sobre o tarifaço, uma vitória brasileira, a vitória da diplomacia. O Trump voltou atrás e reduziu de novo as tarifas para os produtos brasileiros. Então eu vou começar, né, pedindo para você deixar o like aqui e se inscrever no nosso canal. Eu vou pedir para que a nossa equipe coloque aqui no ar o Juliano Medeiros, chegando para participar com a gente nessa primeira fase, aqui nesse primeiro horário do ICL Notícias Especial, nesta sexta-feira. Bem-vindo, Juliano. Obrigado pela presença em pleno feriado aqui. Eu acho que o Juliano... Me ouve, Juliano? Não me ouve, acho que está congelado. Te ouço agora, Rodrigo. Tudo bem com você? Agora sim, né, Boa Juliano? tarde para você, boa tarde para toda a nossa comunidade ICL nessa sexta-feira. Como você mencionou, sexta-feira cheia de emoções, né? Porque às vésperas da prisão do Jair Bolsonaro, recuo do tarifaço do Trump, também risco de fuga dos bolsonaristas condenados pela tentativa de golpe, muita coisa acontecendo. E para quem esperava um feriado sem notícias, tá vendo o contrário, muita coisa rolando, muita coisa acontecendo para a gente analisar aqui na tarde, noite de hoje. É isso. Então a gente vai aqui se habituando, né? Estamos aqui com um delayzinho, como a gente chama, uma diferença entre o tempo que eu falo e o tempo que chega lá para o Juliano, que está fora da capital paulista, mas vai dar tudo certo. Olha, vou começar então, Juliano. A defesa de Jair Bolsonaro pediu agora oficialmente que o ex-presidente possa cumprir a pena de mais de 27 anos de prisão pela condenação, né, por golpe de Estado, em prisão domiciliar, integralmente em prisão domiciliar. Vamos lembrar que ele está em prisão domiciliar, mas é uma prisão ainda preventiva. A hora que o transitar em julgado, os últimos recursos transitarem, aí ele vai começar a cumprir para valer. E o que a defesa fez hoje foi pedir que isso aconteça, continue na casa em que ele está, lá no Distrito Federal. A defesa argumenta que mandar Bolsonaro para um ambiente prisional representaria risco concreto e imediato à integridade física e à própria vida. E que a penitenciária da Papuda, um dos lugares onde ele poderia cumprir a pena, tem situação precária. Eu acho curioso porque eles não falam que querem implantar no Brasil um esquema Bukele, mas acham que é precária a Papuda, que é dos melhores presídios do Brasil, né? Se você comparar com muitos outros por aí, mas estão achando que é precário para ele. A saúde do ex-presidente preocupa os aliados, os parentes, diante da prisão iminente. O filho, Carlos Bolsonaro, Juliano, tem usado as redes para fazer um chororô público, para falar que o pai passa mal à noite, que ele soluça, que ele não dorme, que o filho tem medo, né? O Carluxo tem medo que o pai passe mal na prisão e morra sem atendimento médico. Antes de eu passar a palavra para você, vamos colocar aqui na tela uma dessas postagens naquele estilo carluxesco, né, de se pronunciar. Está aqui, vou pedir para a nossa equipe colocar na tela, para que a gente possa acompanhar. Olha aí, Juliano, mais uma noite torturante, mais uma madrugada sem descanso, diz o Carlos Bolsonaro. Cada hora corrói o psicológico e o físico de qualquer ser humano. Nada disso é acidental, tudo é calculado, tudo tem um propósito: matar Jair Bolsonaro,
ferir profundamente todos que lutam de algum jeito para amparar meu pai. Nós somos obrigados a suportar essa tortura há tanto tempo. Que as forças sejam renovadas para mais um dia de sobrevivência. Vamos lá, diz o Carlos Bolsonaro, fazendo uma espécie de clamor aí para que o pai não vá para a prisão. Juliano, como é que você avalia esse pedido, né, feito pela defesa e também essa cena toda que o Carluxo está armando aí nas redes sociais? Pois é, Rodrigo, começamos de trás para frente, né? Porque, na verdade, o Carlos Bolsonaro reivindica uma empatia em relação ao pai que o pai nunca teve por ninguém. Vamos lembrar das falas do Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus: eu não sou coveiro, chega de mimimi, eu não vou ser afetado pela pandemia porque tenho histórico de atleta. Ou seja, Bolsonaro na presidência não demonstrou empatia por absolutamente ninguém. No momento mais crítico da história recente do Brasil, quando uma pandemia desconhecida, um vírus pouco pesquisado no país, impactava a vida de milhares, milhões de brasileiros e brasileiros, ele não demonstrou qualquer empatia. Então é muito engraçado ver o Carluxo, o Carlos Bolsonaro agora, reivindicando empatia para o pai, né? Que não está ameaçado de fazer nada mais senão cumprir aquilo que a justiça determinou, com o trânsito já do seu processo praticamente tendo transcorrido em julgado. Faltam poucos, os últimos capítulos aí formais para que o Bolsonaro comece a cumprir pena. Mas quero chamar também a atenção, Rodrigo, do editorial do Estadão de ontem. O editorial do Estadão, o Estadão que já tem sido há muito tempo um jornal que protagoniza algumas dos episódios mais lamentáveis do jornalismo brasileiro. Ele que em 2019 proclamou num editorial que era um absurdo que o Lula fosse para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, agora, no dia de ontem, publicou um editorial dizendo que Jair Bolsonaro tinha que ter as prerrogativas de um ex-presidente da República preservadas mesmo diante da prisão. Então, é dois pesos e duas medidas, né? Então a gente já sabe que é mais ou menos assim que a grande imprensa e que a família Bolsonaro, que os simpatizantes do Bolsonaro vão tentar agir daqui até que ele comece a cumprir a pena. O mais provável, Rodrigo, agora falando em termos mais jornalísticos, né, em cima do fato, o mais provável é que o Bolsonaro comece a cumprir a pena na Papuda. Ele de fato tem problemas crônicos de saúde e dentro de um tempo ele acabe tendo a favor de si concedida a prisão domiciliar. É provável que o Bolsonaro cumpra em breve a prisão domiciliar, porque de fato ele tem problemas de saúde que são graves decorrentes do atentado ele enfrentou lá em 2018. Mas daí a conceder a prisão domiciliar logo na largada, eu acho muito pouco provável. O Supremo Tribunal Federal, em particular o Alexandre de Moraes, querem o simbolismo, querem garantir o simbolismo de um presidente altamente punitivista, que acha que a cadeia é a solução para todos os problemas, que tem absoluto desprezo pelas pessoas que estão no sistema penitenciário brasileiro, que é um sistema que não reabilita ninguém, um sistema falido. Colocar o Bolsonaro dentro desse sistema é simbólico e eu tenho certeza que ele vai acabar, pelo menos no início do seu cumprimento de pena, indo para Papuda por algumas semanas e depois é provável que ele tenha a concessão da prisão domiciliar, até porque ele de fato tem problemas crônicos que exigem um acompanhamento e ninguém, nem o Alexandre de Moraes, nem nenhum ministro do Supremo quer ter na sua conta um ex-presidente da República morrendo na prisão. Então, Claro. haverá um cuidado especial em relação à saúde do Bolsonaro. E se as condições na Papuda não permitirem o acompanhamento adequado dos problemas crônicos que ele desenvolveu, o mais provável é que ele vá para a prisão domiciliar. Mas nesse momento é muito simbólico para o Brasil e é, de alguma forma, Rodrigo, pedagógico também para alguém que trata o sistema penitenciário brasileiro como um depósito de gente indesejável, que esse sujeito passe alguns dias, algumas semanas na Papuda. Então, o mais provável é que ele inicie o cumprimento na Papuda e depois, caso as condições para a garantia da saúde dele não sejam asseguradas, ele acabe indo para a prisão domiciliar. Mas nesses próximos dias, nos preparemos, porque vem Bolsonaro na Papuda, muito provavelmente. É isso, e são próximos dias mesmo, né? Os 5 dias de prazo vencem domingo para os últimos recursos, os segundos embargos, né, de declaração. Aí, lá para terça-feira, quarta, a gente pode esperar. Se o Xandão, o Alexandre de Moraes, entender que são recursos meramente protelatórios para adiar, ele pode decretar imediatamente a prisão e depois a primeira turma fazer uma avaliação coletiva, mas o Jair Bolsonaro já iria para a prisão, muito provavelmente já nesta semana que se inicia
o Bolsonaro deve ir, e eu concordo, o que a gente escuta dos bastidores no STF é que ele vai cumprir o começo, pelo menos, dessa pena dentro do presídio. Só queria, dentro da papuda, no caso, né? Só queria destacar aqui a frase que o Carlos Bolsonaro trouxe. Ele fala em uma noite torturante e diz: nós já somos obrigados a suportar essa tortura há tanto tempo. Lembrando que eles são adeptos de um torturador. O Bolsonaro, quando votou pelo impeachment da Dilma, fez a louvação do Brilhante Ustra, que é um torturador. Os filhos dele, do Bolsonaro, usavam a camisa do Brilhante Ustra, que, não sou eu que estou dizendo, o Estado brasileiro diz oficialmente que o Brilhante Ustra é torturador. E agora o Carluxo está reclamando da tortura, que é o pai está na iminência de ser preso com todas as garantias, ao contrário da turma que ficava presa sob a guarda do terrível Brilhante Ustra, um bandido, um criminoso e um ídolo da família Bolsonaro, que assim tem uma certa coerência, né? Criminoso louvando o criminoso. O Bolsonaro, chefe de organização criminosa, louvando o torturador criminoso Brilhante Ustra, e agora reclamando da tortura de ter que passar por uma prisão. Veja só a ironia da história, sem falar no fato de que os filhos do Bolsonaro foram para El Salvador para visitar as cadeias do Bukele, porque eles ficam louvando, as pessoas são presas em uma espécie de gaiola, e eles acham que isso aqui é legal para o Brasil. Só que o Jair, não. Aí não vão manter o Jair dessa forma. Juliano, eu vou mudar aqui e trazer mais um tópico importante, porque, como a gente disse, esse feriado teve muita notícia, né? Já de quarta para quinta-feira a gente teve a informação de que Alexandre Ramagem estava em fuga em Miami. Apareceram as imagens dele com a esposa, ele fugiu, ele está condenado, ele deveria cumprir prisão também e provavelmente vai escapulir da prisão porque fugiu, conseguiu fugir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva de Alexandre Ramagem depois da fuga. Quer dizer, ele provavelmente seria preso na semana que vem, né, junto com o Bolsonaro, na hora que transitassem em julgado, transitassem os recursos. Mas como ele fugiu, o Alexandre de Moraes se antecipou e decretou a prisão preventiva. Só que ela é inócua, né, essa altura, porque ele está lá em Miami. O Ramagem foi condenado, vamos lembrar, a 16 anos de prisão no mesmo processo do Bolsonaro. Os ministros da primeira turma entenderam que o Ramagem usou a estrutura da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, da qual ele era diretor na gestão do Bolsonaro, para vigiar adversários políticos. Então, por isso que ele foi condenado. Esse é o Alexandre Ramagem, está aí na tela. E os ministros também entenderam que o deputado ajudou o Bolsonaro nos ataques ao sistema eleitoral, ataques às urnas para disseminar a dúvida em relação às urnas, etc. O parlamentar teria viajado de avião até Boa Vista, em Roraima, de onde partiu de carro em viagem clandestina em direção à fronteira. A Polícia Federal investiga se a rota teria sido pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana, com um carro que foi alugado em Boa Vista, Roraima. Esta teria sido a rota de fuga do Alexandre Ramagem, né? O PSOL pediu ao STF e à PF, a Polícia Federal, a prisão do Ramagem. Só que a prisão preventiva já estava decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a própria polícia já tinha pedido também em função da fuga. Juliano, como é que você vê esta situação, né? Mesmo com a decretação da prisão preventiva, ele provavelmente vai conseguir escapulir, não vai cumprir, porque dificilmente o Trump vai fazer, vai mandá-lo para o Brasil, né? Então, o Ramagem conseguiu escapar, né? E é importante que você está mencionando, Rodrigo, porque na ação do PSOL, ele solicita a prisão preventiva dos demais réus do núcleo 1 da trama golpista, do núcleo crucial, né? Então, do Augusto Heleno, do Anderson Torres e de outros envolvidos, exatamente tomando o exemplo do Alexandre Ramagem como referência, né? Uma vez que ele já estava na iminência da prisão ser decretado, como você mencionou, e fugiu. Então, o que o pessoal pediu, e é importante mencionar, porque a gente estava falando aqui da família Bolsonaro, que é muito punitivista, acha que a solução de todos os problemas do mundo é prender, é matar, é torturar. E, bom, ninguém pode acusar o pessoal de ser punitivista, muito pelo contrário, né? O pessoal muitas vezes é acusado de ter excesso de consideração pelas vítimas do sistema prisional brasileiro, né? Então, que o pessoal peça prisão preventiva desses atores é porque realmente nós estamos diante de uma questão grave, que é, como você mencionou, uma certa desmoralização do nosso sistema de justiça, com vários dos condenados pela trama golpista fugindo
fugindo do Brasil. Até agora, a notícia que se tem é do Alexandre Ramagem fora do Brasil. Agora, também é importante mencionar, Rodrigo, porque a gente tem sempre no ICL levantado, né, como que o sistema judiciário, o STF, têm sido cuidadosos e cautelosos para fazer um processo com o mínimo de questionamento possível, até mesmo considerando um episódio que é muito diferente desse do Bolsonaro, mas que ensejou muitos questionamentos e muitas críticas, e que foi anulado, que foi o processo contra o presidente Lula lá na Lava Jato. Então, o Supremo está tentando fazer algo muito diferente, garantindo todos os prazos, garantindo a apreciação de todos os recursos, para que não haja nenhum questionamento lá na frente. Agora, é impossível a gente deixar de mencionar que deveria haver um monitoramento mais intenso dessas Sim. autoridades que foram condenadas, né? Nós não estamos falando do É, Bagrinho lá que quebrou uma vidraça e foi para Buenos Aires. Nós estamos falando do núcleo fundamental da trama golpista, né? Foi no computador do Ramagem onde se encontrou, né, a minuta do golpe. Então, exatamente. deveria haver algum tipo de monitoramento. A gente não sabe as circunstâncias ainda, ninguém está acusando a Polícia Federal ou o Supremo de terem sido negligentes, mas chama atenção que no núcleo que tem 7 pessoas, uma delas consiga fugir. Deveriam ficar sob intenso monitoramento essas pessoas para que elas pudessem cumprir a pena, né? Exatamente. Você citou aqui, eu já vou trazer. O pessoal pediu a prisão preventiva do Ramagem, porque ele fugiu, e para evitar que outros também fujam, você citou alguns deles, mas eu vou trazer aqui, né? A fuga de Ramagem motivou a bancada do pessoal a protocolar pedido de prisão também contra general Augusto Heleno, contra o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o almirante Almir Garnier. Portanto, Uhum. além do Ramagem, pedido de mais 4 prisões preventivas: Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio e o almirante Almir Garnier. Vai saber se já não fugiram, Juliano. Eu estou, inclusive, assim, com essa preocupação. Se o Ramagem foi capaz de estabelecer esse caminho, e ele era da inteligência, então ele tem contatos, inclusive, fora do Brasil, tem contatos com sistemas de inteligência dos Estados Unidos e de países vizinhos, certamente acionou aqueles contatos que ele manteve durante o período da ABIN para fazer essa fuga. Da mesma forma, os militares, imagine, estamos falando de 2 generais e de um almirante de esquadra, que fizeram treinamento nos Estados Unidos, conhecem, têm parceiros nos Estados Unidos. Se tomarem a decisão de fugir e não tiverem monitorados, já passaram pela fronteira. Ah, mas não tem o passaporte. Sai de carro. O Brasil tem fronteira gigante, todo mundo sabe, né? Eu mesmo já viajei, já passei de carro. Não é difícil cruzar as fronteiras brasileiras. Então, é muito importante que haja esse monitoramento, e o pedido do PSOL faz todo sentido, né? O partido alega risco concreto de fuga contra esses outros condenados, e a gente, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro. Eu acho que ficou todo mundo olhando para o Jair Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes pediu que houvesse vistoria dos carros que entram e saem da casa lá no condomínio, para ele não sair dentro do porta-mala, de repente, porque tá reclamando da saúde, mas de repente foge num porta-mala. Uhum. Então, tem que fazer um monitoramento não só do Jair Bolsonaro, mas dos generais, do almirante, de toda essa turma que está aí já condenada e às portas de ir para a cadeia. Não sei se você quer ainda falar desse assunto. Eu tenho mais um tema aqui, Juliana, porque essa história do Ramagem ter escapado está ensejando um debate também na Câmara dos Deputados, porque ele participou da votação, estando fugido. Uhum. Né? A Uhum. Câmara deu autorização para ele trocar chips e habilitou roaming internacional. Podemos entrar nesse tema ou você quer ainda concluir em relação aos militares e aos outros? Podemos ir. Não, só uma referência, Rodrigo, porque muitas vezes o bolsonarismo tenta emplacar a narrativa de que o Supremo está sendo excessivamente rigoroso com o Bolsonaro, com os golpistas, com aquelas pessoas que participaram da trama do 8 de janeiro e que participaram da quebradeira. E é sempre bom lembrar das 1.500 pessoas denunciadas pelo Ministério Público, metade fez transação penal, ou seja, saiu com seu réu primário intocado, a outra metade que não quis fazer acordo foi condenada, mas dos 600 e poucos que foram condenados, a gente tinha até outro dia 100 e poucos cumprindo penas, ou seja, daqueles 1.500 que se envolveram diretamente na trama golpista, tem uma ínfima minoria, cerca de menos
menos de 10% que está cumprindo pena. Então, dizer que o Supremo é excessivamente rigoroso, porque decretou a prisão preventiva do Bolsonaro, porque prendeu gente que estava envolvida na quebradeira da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, do STF, é um tremendo de um exagero. E neste caso, talvez a gente esteja vendo o contrário, que é um excesso de boa vontade, né? Sim. Quando a mão podia ser um pouquinho mais dura, e nesse caso, para não colocar a opinião pública contra o Supremo, para não gerar uma série de inconvenientes de natureza mais política, o Supremo acaba sendo talvez excessivamente cuidadoso e acaba correndo o risco de ter pessoas como Ramagem fora do país, né? Agora, claro, vai ter que ter uma investigação, Rodrigo, porque o sujeito está com os passaportes apreendidos, passaporte diplomático de deputado federal, passaporte civil dele estão apreendidos. Mesmo que ele tenha saído do país, como é que ele pega um avião e vai para os Estados Unidos? Para entrar no avião tem que ter passaporte. Era um passaporte falso. Os Estados Unidos concedeu algum tipo de passaporte para ele? Ele tinha alguma cidadania desconhecida? Quer dizer, vale uma boa de uma investigação para saber o que aconteceu, né? Eu acho que são essas possibilidades. Ou ele tinha uma cidadania, não sei se ele é descendente de italiano, português, aí o pessoal às vezes consegue cidadania, né, e fica com as duas, e aí entrega o passaporte brasileiro, mas usa o outro. A outra possibilidade, voou de jatinho particular, entrou na Venezuela ou na Guiana, pegou um jatinho, mas daí pousa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são aparentemente rigorosos com isso. Pousa um sujeito lá sem passaporte, pode entrar? Não sei, tudo isso tem que ser esclarecido, vai levar um tempo ainda para a gente saber. Mas eu queria trazer mais um assunto para você, que também é desse feriado, olha só quanta notícia, né? A revelação de que o deputado Alexandre Ramagem recebeu autorização da Câmara dos Deputados para trocar os chips institucionais, ou seja, o chip do celular de deputado dele, habilitou o roaming internacional e contratou um pacote de dados para uso nos Estados Unidos no mesmo dia da votação do PL antifacção. Isso abriu uma frente de crise no Congresso Nacional. A autorização ocorreu mesmo com o STF tendo proibido, como a gente falou aqui, a saída dele, tendo recolhido o passaporte. A Câmara divulgou nota em que alega desconhecimento sobre a viagem do parlamentar. Afirma que Ramagem estava amparado por licença-saúde e que a resolução interna permite voto remoto nesta condição. O sujeito está fugido. Eu até fiquei. Eu não consegui conferir na lista. Ele votou mesmo à distância, né? Os documentos apontam que para votar de outro país, o usuário precisa de habilitação internacional. Ele votou. Então. Isso só pode ser concedido mediante solicitação formal e autorização da Câmara, me parece que da mesa da Câmara. Então, o seu Hugo Mota vai ter que se explicar. Ele ajudou, de alguma maneira, participou de um esquema que permitiu a um fugitivo, condenado, criminoso, votar do exterior, estando condenado e estando fugido da justiça brasileira. O deputado Rogério Correia, do PT, afirma que a casa fez vista grossa, acobertou a fuga e, por isso, ele defende, inclusive, a anulação daquela votação do PL antifacção. É claro, o Ramagem votou a favor, né? Entre os 300 e tantos que votaram a favor. Não sei se isso vai ter algum efeito, né? Mas é importante cobrar a mesa, né? Não é possível que a mesa da Câmara proteja essa gente, como está protegendo a Carla Zambelli, o próprio Eduardo Bolsonaro e agora o Ramagem, né? Agora nós temos 2 bolsonaristas fugitivos lá nos Estados Unidos e deputados. O Juliano, é muito grave, né? É muito grave, Rodrigo. A gente tem falado aqui no ICL há muito tempo já, né? Primeiro que essa instituição do voto online na Câmara, que foi instituído por conta da pandemia de Covid, era totalmente justificável que você tivesse deputados e deputadas que votassem à distância num contexto de pandemia. Mas isso nunca foi totalmente revertido. Mesmo depois do fim da pandemia de Covid, se manteve a prerrogativa do voto via Infoleg, é um sistema digital que a Câmara instituiu, uma Infoleg, e os deputados votam. Acho que nós estamos com um problema na transmissão do Juliano Medeiros. Está muito bom aqui, o papo está importante. O Juliano, como todo mundo sabe, teve uma participação política em direção partidária, então conhece muito os bastidores da política, inclusive esse funcionamento técnico, que às vezes leigos e mesmo jornalistas, né, não conhecem em detalhe. Ele estava explicando para a gente o sistema de votação na Câmara dos Deputados, que na pandemia abriu-se a possibilidade. Voltamos, Juliano. Você estava dizendo que na pandemia se abriu a possibilidade de voto remoto, que era natural, mas que agora isso está numa espécie de um limbo, né? Está sendo usado com um certo exagero, né? Para dizer o mínimo, né?
É isso. Então, peço desculpa a você, Rodrigo, a nossa audiência, que a internet, a versão remota, vejam como dá problema até quando a gente está aqui no ICL. Então, ajuda muito, mas às vezes é usado demais, né? E no caso da Câmara, virou uma coisa completamente fora de critério. Mas, para além desse problema do Infoleg, que é a permissão para que vários deputados possam se escudar no sistema de votação à distância para não estarem presentes no plenário, eu poderia contar aqui 10 casos, 20 casos de deputados que encamparam posições contraditórias a partir do escudo que o Infoleg ele proporciona, mas eu acho que o mais importante é mencionar como que esta mesa da Câmara é uma mesa da Câmara frouxa, Rodrigo, fraca. Eu fiquei, como você mencionou, 8 anos na Câmara dos Deputados, convivi com a presidência do Eduardo Cunha, a presidência do Rodrigo Maia, presidência do Henrique Eduardo Alves lá atrás, e eram presidentes que tinham um mínimo de capacidade de botar ordem e na Câmara dos Deputados. A impressão que se tem agora é que virou uma bagunça completa, né? Que o Hugo Mota não tem força para se impor, né? Daí, eu acho que o principal exemplo mais é outorgar ao Derrite, ao Guilherme Derrite, que nem deputado é, secretário de Segurança do governo de São Paulo, a prerrogativa de relatar um projeto estratégico para o governo federal, que é o projeto de lei contra as facções. Ele foi lá, desfigurou o projeto, tentou enfraquecer a Polícia Federal. Como é que o Hugo Mota permite que isso aconteça, Rodrigo? Como é que o Hugo Mota permite que Carla Zambelli, que Eduardo Bolsonaro, que Ramagem sigam como deputados federais? Quer dizer, então é um sujeito fraco, um sujeito frágil, né? E essa Câmara, essa legislatura, sob a liderança do Hugo Mota, é a expressão da bagunça que o bolsonarismo provocou na Câmara dos Deputados, inclusive bolsonarizando uma parte do Centrão, desses políticos mais tradicionais, que eram corruptos, eram conservadores, mas que preservavam minimamente o papel institucional da Câmara. Agora nem isso. Agora virou uma mixórdia. Você tem lá o Paulo Bilinski, presidente da Comissão de Segurança Pública, enxovalhando seus colegas, né, uma agressividade completamente desproporcional. Você tem o Nicolas sendo transfóbico, você tem o Gustavo Gayer sugerindo que uma ministra de Estado é uma garota de programa. Esse é o nível do que esses caras fazem dentro da Câmara e ninguém faz nada. E é por ninguém fazer nada que a Câmara está sendo desmoralizada constantemente, inclusive com um deputado foragido votando numa votação importante como essa. Depois dessa lista que você trouxe, o Ramagem conseguiu um chip internacional e votar, mesmo estando foragido e sem autorização para viajar. Quer dizer, o Estado brasileiro, os poderes não se conversaram, né? O judiciário proibiu que ele viaje, ele não só viajou, como pegou o chip oficial. A Câmara pagou um chip para um criminoso condenado. Essa é a palavra correta. O Ramagem é um criminoso condenado. E a Câmara dos Deputados entregou um chip internacional para ele poder votar no PL antifacção. Mas ele faz parte de uma facção, que é a facção bolsonarista. Como é que ele votou no projeto antifacção? Essa é uma questão para a gente debater. Eu vou trazer aqui o último tema para o Juliano, se você puder. E nesse caso, Rodrigo, até o... Desculpa. Não, vai. Travou mais uma vez aqui o nosso querido Juliano Medeiros. Ele ia só arredondar. Eu tenho aqui um último tema que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, com a Câmara dos Deputados, com o Derrite que ele acabou de citar. Então, eu vou, acho que me despedir aqui do Juliano Medeiros, não sei se ele vai conseguir voltar, ele está no meio do feriado, né? Mas entrou ao vivo com a gente como combinado, porque ele tem muita informação e tem capacidade de análise e nos ajuda muito aqui a entender os bastidores da política. Mas eu queria, então, agradecer publicamente aqui o Juliano e obrigado pelo esforço, inclusive, que a gente viu que a internet não estava lá, essas coisas, mas valeu, conseguimos entender 99% aqui das observações do Juliano Medeiros. Uma nota ainda relacionada à Câmara dos Deputados. O relator do projeto de lei antifacção, deputado Guilherme Derrite, do Partido Progressistas, disse numa entrevista à Globo News, agora há pouco, que deixará o governo de São Paulo em dezembro e voltará de forma definitiva, muitas aspas aí, à Câmara dos Deputados em fevereiro. Por que eu falei muitas aspas aí? Porque ele vai largar a Secretaria de Segurança, vai voltar para a Câmara para fazer da Câmara o palanque dele. Ele pretende ser, no mínimo, candidato a senador por São Paulo. Se o Tarcísio sair a presidente, o Derrite pode virar o candidato a governador da extrema-direita em São Paulo. Então, ele sai, ele está antecipando, né? Porque teria que sair em abril,
tanto secretários estaduais como ministros têm que sair em abril para poder concorrer às eleições. Ele vai antecipar e já a partir de fevereiro estará de volta à Câmara. Ele tem mandato de deputado, só que ele quase que não exerceu, porque ele logo virou secretário do Tarcísio. O objetivo com a volta à Câmara, segundo o Derrite, é acompanhar e participar dos debates que tratam da segurança pública, como a PEC da segurança, que foi proposta pelo Lula, desfigurada pelo Derrite e aprovada pelo Centrão e o bolsonarismo na Câmara. O deputado está de olho numa das vagas, das duas vagas, né, do Senado, que estarão em disputa por São Paulo na eleição do próximo ano. Segundo o Derrite, já há um aval de Bolsonaro para que ele seja mesmo um dos nomes do campo da direita paulista. Então, o Derrite é um dos dois candidatos a senador, no mínimo, candidato a senador por São Paulo. Toda essa operação para que ele relatasse o projeto de lei antifacção, e que teve até um membro da facção bolsonarista que votou do exterior e ajudou a aprovar, né, o que mostra a barbárie que nós estamos vivendo, mas toda essa operação foi para tornar o nome dele mais conhecido e ajudar a alavancar a candidatura ao Senado do Guilherme Derrite. Eu pergunto aqui para a nossa coordenação, sim, Cristina Serra, né? Então a gente já se despediu do Juliano Medeiros e eu vejo que a Cristina Serra já se encontra aqui nos bastidores para participar ao vivo com a gente. Cris, obrigado pela presença aqui nesse feriado emendado, mas não para todo mundo. A gente está aqui trabalhando, não é isso? Não, imagina, eu que agradeço, Rodrigo. Estamos aqui trabalhando enfim, prazer estar aqui com você e com o pessoal do ICL. Muito bem. Você, só curiosidade, você continua em Belém ou você já retornou? Você está em Belém? Não, eu estou em Belém, a reta final da COP, de hoje para amanhã, possivelmente amanhã, pelo andar da carruagem que a gente está vendo aqui, possivelmente amanhã as negociações aqui estão muito emperradas e muito possivelmente só amanhã de manhã, talvez à tarde, a gente tenha o resultado final, a declaração final da COP. Está tudo muito difícil aqui, Rodrigo. Perfeito, eu vou até trazer o contexto aqui, depois passar para você que está aí acompanhando tudo. Imagino que passou por aquele susto com o incêndio, né, de ontem também, mas a COP30 caminha para um impasse, como disse a Cris, após o Brasil, país anfitrião, retirar do documento base referências a combustíveis fósseis. Depois a Cristina Serra pode explicar melhor isso para a gente. O tema vinha sendo tratado como central por dezenas de países. Petróleo, né? Estamos falando de queima de petróleo e outros, né? Carvão, etc. O esboço da decisão apresentado na madrugada não menciona petróleo, gás, carvão, eliminando inclusive as opções de redação sobre o assunto que já constavam em versões anteriores. A reação foi imediata na comunidade científica e também por parte de organizações ambientais. O documento foi classificado como uma traição, uma recusa histórica, uma lacuna inaceitável pelas entidades que acompanham essas negociações. Bom, as negociações, aliás, a Cristina já disse, estão emperradas, foram retomadas na noite de ontem, após o incêndio, que fechou a sede da COP por cerca de 6 horas. Cris, o que a gente pode esperar, então, dessas negociações? O Brasil acabou apresentando, como país sede, um texto aquém do que se esperava. O que você pode dizer para a gente, Cristina Serra? Olha, Rodrigo, deixa eu só fazer aqui uma rápida contextualização, porque eu sei que esse assunto de COP é muito complicado, nem todo mundo se interessa, e as pessoas não estão mesmo, não conseguem acompanhar todas as minúcias das discussões na COP, porque, de fato, é uma coisa muito complicada, sobretudo quando você coloca mais de 190 países para discutir. Eu queria trazer aqui, lembrar que o Brasil foi o Brasil que trouxe a proposta de superação dos combustíveis fósseis. O discurso do Lula, quem acompanhou na abertura da cúpula do clima, que antecedeu a COP30, o discurso do Lula, foi o Lula que trouxe essa proposta de superação da dependência dos combustíveis fósseis, né? E que, para isso, você precisa ter, a conferência precisa ter o que se chama de mapa do caminho. O mapa do caminho é uma espécie de roteiro que diz como, quando, de que jeito o mundo, né, os países vão superar essa dependência dos combustíveis fósseis. Foi uma proposta corajosa do Lula, enfrentando muitas contradições, inclusive dentro do seu próprio governo, né? E o Lula, ao propor isso para a COP, ao dizer para a COP, olha, vamos discutir a superação da dependência de combustíveis fósseis, ele elevou a régua da discussão. Muito, 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 muito. Bom, ele falou da primeira vez, falou mais 2 vezes, e aí nessa reta final de negociações, o que acontece, como acontece, tem acontecido em todas as COPs, né? Os países petroleiros vêm
e botam o seu peso, dizendo: não, a gente não quer discutir isso, a gente não admite sequer, né, nem sequer que esse tema esteja mencionado, ainda que de forma vaga, nas declarações finais. Países petroleiros, claro, não só os petroleiros, mas principalmente eles, capitaneados pela Arábia Saudita, mas todos aqueles que usam muito combustível fóssil. A China, por exemplo, né? A China usa muito carvão, é um dos combustíveis fósseis. Portanto, os países que têm as suas economias fortemente dependentes de petróleo, carvão e gás, né, puxaram para trás, né? Então, quando se diz que agora o Brasil retirou, né, bom, a gente precisa entender os bastidores dessa negociação, que é sempre muito difícil. Então, não é que o Brasil... Bom, na prática, sim, o último documento não traz essa menção, mas o Brasil certamente fez isso em alguma tentativa de conseguir alguma negociação. Entendi. Né? Vamos recolocar aqui, vamos reiniciar, vamos zerar a discussão e vamos retomar. Isso é o que está acontecendo, Rodrigo, neste exato momento em que a gente está conversando. O episódio de ontem do fogo atrapalhou muito, claro, porque as negociações estavam se dando, teve que parar, né? As pessoas voltaram já à noite, todo mundo muito cansado nessa reta final. Então, a gente só vai saber exatamente, né, que tipo de solução vai se chegar com relação a esse tema específico, muito provavelmente, ou na madrugada agora, né, de sexta para sábado, ou talvez amanhã até um pouco mais tarde, no próprio sábado. Né? Enfim, mas esse é o nó da negociação, não, Rodrigo. Petróleo. Achei importante você trazer o contexto, quer dizer, o Brasil, como uma espécie de relator, né, dá conta dessa pressão e coloca, assim, a situação concreta hoje não temos consenso, então o texto não está citando, para ver se isso gera um debate e faz com que alguma citação aconteça. Né? Esse Inclusive, Rodrigo, muito rapidamente, para que haja pressão de fora. Né? Aqui está cheio de ambientalistas, cientistas. Os cientistas têm tido, isso é muito importante dizer, têm tido uma atuação extraordinária nessa COP, apontando que tem sim que reduzir a emissão de combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis para poder reduzir as emissões de carbono na atmosfera que provocam o aquecimento global e os desastres climáticos. Eles têm sido muito contundentes nisso, dizendo que não dá para esperar, o horizonte não é mais 2050, é agora 2040, enfim. Então, talvez até como isso, como uma tentativa de fazer com que a sociedade civil pressione mais para que se consiga algum acordo, né, para que a COP, enfim, não naufrague, não seja um fracasso, né? Perfeito. Eu falei rapidamente do incêndio, acho que é importante, a nossa equipe tem algumas imagens aqui, você contar para a gente o que você vivenciou ali, de maneira resumida, se você estava próximo, olha aí as imagens, em que área exatamente que aconteceu o incêndio e o que você viu ali, Cris? Isso aí, Rodrigo, esse incêndio foi ali no pavilhão da Índia, um pavilhão encostado no pavilhão da África Oriental, é a área onde ficam os pavilhões dos países, os estandes, né? Na verdade, é o pavilhão dos países, onde ficam os estandes, cada país tem o seu estande. Inclusive, isso aí não é longe do estande do Brasil, tá? Relativamente, é perto. Na hora do fogo, propriamente, eu nem consegui chegar perto, porque eu estava numa área distante, e quando eu soube, né, porque na área onde eu estava, que é o limite entre a zona azul e a verde, as pessoas começaram a chegar, né? Chegou uma avalanche de pessoas, e eu não sabia o que estava acontecendo, e aí as pessoas disseram, fogo, fogo, fogo. Eu tentei voltar, claro, a curiosidade jornalística, enfim, entender, e a guarda da ONU me segurou por um tempo. Quando eu consegui me aproximar, eu não consegui chegar exatamente na área do incêndio, porque já tinha um cordão de isolamento que a ONU e que a polícia aqui do Pará estabeleceram, muito, muito rigoroso. Mas, enfim, eu sei o que aconteceu, conheço o local, porque passei aí todos esses dias, era a nossa porta de entrada e de saída, e enfim, senti, claro, aquela tensão toda das pessoas saindo. Mas, olha, Rodrigo, uma coisa muito importante de ser dita. O incêndio foi localizado nesses 2 pavilhões, aí no limite desses 2 pavilhões. Por quê? Porque foi contido muito rapidamente. Né? A ONU mesmo delimitou, ela disse que foi em 6 minutos a contenção, em 6 minutos o incêndio estava contido pelos bombeiros.
E, claro, quem estava perto dessa área que pegou fogo saiu correndo, foi muita atenção, de fato, as pessoas com muito medo, pessoas que inalaram fumaça, né, chegaram a ser levadas para o hospital. Hoje está todo mundo bem, todo mundo estabilizado. Mas, ao mesmo tempo, nas outras áreas um pouco mais afastadas, né, a retirada, isso eu vi, a retirada foi muito calma, as pessoas andando e não correndo. Quem correu, claro, era quem estava perto do fogo, mas as outras milhares de pessoas que estavam nas salas, né, que estavam nas salas de conferência, salas de debate, isso eu vi, as pessoas saindo e sendo orientadas pela guarda da ONU e pelos seguranças também de empresas particulares contratadas aí para reforçar a estrutura de vigilância. Muito bom ter o seu relato, ter o relato de alguém que estava ali e viu, né? Porque essas imagens correram à internet, o pessoal do bolsonarismo tentou explorar isso, mas o fato é que acabou depois também tendo vida curta, isso me parece, na internet. Sim. Vamos falar de um outro tema, nós temos 2 temas importantes ainda para tratar com a Cristina Serra, o tarifaço e depois a nomeação para o Supremo Tribunal Federal, o braço de ferro do Lula com o Senado para tentar nomear o Messias, né? O Jorge Messias, para o Supremo. Eu vou começar pelo tarifaço, Cristina. O governo dos Estados Unidos, e ontem, né, um feriado aqui cheio de notícia no Brasil, o governo dos Estados Unidos, impressionante, anunciou nesta quinta-feira, ontem, né, o fim das tarifas adicionais de 40% que incidiam sobre alguns produtos brasileiros. Aliás, incidiam sobre muitos, mas foram retirados de vários produtos, né? A decisão foi assinada pelo presidente Trump e publicada no site da Casa Branca. Pode ser considerado uma vitória pessoal do presidente Lula, que vem tratando dessas negociações, inclusive com telefonema e reunião diretamente conversando com o Trump. A gente preparou aqui um quadro, né, uma arte, para visualizar quais são os principais produtos que deixam de estar na lista de tarifaço. Então, olha a importância aqui para o Brasil e também para o consumidor dos Estados Unidos. Depois a Cristina vai analisar, né, o que pesou mais aqui, né? Carne bovina, não tem mais tarifa de 40%. Café, não tem mais a tarifa. Açaí, produzido aí principalmente no norte do Brasil, não tem mais a tarifa. Cacau e também vários outros produtos do setor agrícola, me parece que várias frutas também que são exportadas, por exemplo, a região do Rio São Francisco, que exporta frutas diretamente, sai de avião para os Estados Unidos e para a Europa, são produtos que já não tem mais, já não constam mais daquela lista do tarifaço do Donald Trump. Antes de passar para você comentar, Cris, olha, após o anúncio, o presidente Lula fez um post nas redes sociais comemorando a vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso. Vamos assistir o vídeo em que o Lula fala sobre isso, presidente. Vamos lá. Salão do Automóvel em São Paulo, no Anhembi. Estou indo para o aeroporto de Guarulhos, que eu vou embarcar com a Haddad para a África do Sul, participar do G20. E estou me despedindo do meu vice-presidente, Geraldo Alckmin. E o que é importante é que os dois são meus negociadores com o governo americano para discutir o comércio entre Brasil e Estados Unidos. E eu acabo de receber uma notícia que me deixou feliz. Não é tudo que eu quero, não é tudo que o Brasil precisa, mas é uma coisa muito importante. Depois de um telefonema de meia hora com o presidente Trump, depois do encontro na Malásia, o presidente Trump acaba de anunciar de que vai começar a reduzir vários produtos brasileiros que foram taxados em 40%. Isso é um sinal muito importante. Opa, era esse trecho, Cris. Teve a repercussão do lado da direita, mas vamos por partes aqui, senão é muita coisa para você comentar. Então, os produtos saem da lista, foram 238 no total, a gente colocou ali os principais, mas são 238 produtos brasileiros, é muita coisa, que foram retirados do tarifaço, e esta é a reação do presidente Lula. Cris. Rodrigo, isso é sim uma vitória do governo brasileiro, vitória, inclusive, sim, você pode dizer que tem uma vitória pessoal aí do presidente Lula, primeiro pela postura que ele teve desde que o Trump começou a usar a chantagem tarifária, né? Porque não é mais do que uma guerra tarifária, trata-se de uma chantagem, né? Quem está aqui acompanhando, quem acompanha o ICL, sabe de tantas vezes que a gente falou sobre esse assunto, porque o aumento das tarifas veio junto com a exigência, porque era um tom de exigência para que acabasse o processo contra o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Veio junto com uma série de sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, sanções contra o relator, Alexandre de Moraes, não apenas contra ele,
parentes dele e outros ministros, né? Então, foi esse pacote que veio, todo mundo lembra, né? Com esse tom de chantagem mesmo, né? O Lula, desde que isso aconteceu, o governo brasileiro, né? Todos se mantiveram frios, né? Para lidar com essa situação, sem arroubos retóricos, né? Eu me lembro, inclusive, que tinha muita gente aí comentando que o Lula tinha que ir para cima, tinha que ser mais isso, mais aquilo. Não, o Lula manteve a postura de um chefe de Estado sereno, né, que sabe da complexidade desse jogo, né, e que sabe a hora de agir. Então, sim, e aí ele teve aquele encontro com o Trump na Malásia, se eu não me engano. Não foi? Com uma postura, né, assim, não tinha o que tirar nem pôr ali. Claro, além disso, uma vitória da diplomacia brasileira, atuando fortemente nos bastidores, o Alckmin, né, como um negociador nessa questão das tarifas, o Haddad também, e o setor produtivo, empresários, a gente sabe também, empresários brasileiros que têm negócios, que fazem negócios com os Estados Unidos e que entraram também fortemente. E aí, claro, é uma soma de fatores, e você falou, né, o aumento do preço desses produtos internamente. O Trump a popularidade dele caiu muito, ele está com menos de 40% de popularidade, né? Então, é evidente que ele está atento a isso também, né? Há sim um aumento de preços de alimentos nos Estados Unidos, né? Então, assim, a realidade se impôs, né, sobre esses desvarios ideológicos da extrema-direita, né, do Trump e de alguns secretários dele que são tão desvairados ideologicamente quanto ele, né? Então, a realidade prevaleceu, esse é o fato. Ou, vou fazer aqui uma concessão, a química, como o próprio Trump falou, quando encontrou o Lula lá rapidamente na ONU, em Nova York, ele mesmo que disse que a química entre os dois foi boa, quem sou eu, né, para contestar isso. Então, um conjunto de fatores aí que resultou numa medida racional, né, e que equilibra a relação entre os dois países. Acho que foi perfeita a sua análise, porque não é um fator só. Eu tenho a impressão que o fator... Impressão, né? Você morou... Acho que você morou nos Estados Unidos, inclusive, sim, né? Enfim, foi correspondente nos Estados Unidos, então conhece muito melhor. Mas a impressão de que o que pesou mais foi a queda de popularidade e a leitura óbvia de que isso estava atrapalhando demais, porque o pessoal nos Estados Unidos toma muito café. Toma café, gosta de comer uma carne brasileira, etc. E o preço estava subindo com essas tarifas. Mas daí vem a categoria da diplomacia brasileira, que não é uma diplomacia que sai atirando à toa, que então vamos comprar briga, não, nada disso. Nem o Lula, nem o Itamaraty, né? Por tradição, não é nem... O Itamaraty faz isso desde sempre, né? Não é porque é o governo Lula, é porque é a tradição brasileira. E a capacidade do Lula. Então, se você somar todos esses fatores, deu num resultado que não é para a gente ficar comemorando também, porque daqui a pouco a gente está comemorando porque ele está tirando o bode da sala. O que o Trump fez ontem, ele tirou o bode da sala, ele pôs o bode e agora ele tirou o bode e fica todo mundo, olha como o Trump é legal, ele gostou do Brasil. E aí, não, ele está reconhecendo que talvez tenha cometido um erro, inclusive para as pretensões dele de políticas para o ano que vem. Mas você falou das reações tresloucadas da extrema-direita, e nós já mostramos a reação do presidente Lula, e a nossa equipe separou aqui também as reações do Eduardo Bolsonaro, que é essa espécie de embaixadores da extrema-direita lá nos Estados Unidos. O Eduardo foi para as redes sociais para falar mal desse acordo que suspendeu as tarifas. Ele disse que a suspensão não deve ser atribuída ao governo do Lula. Vamos ver o que disse o Eduardo e depois eu passo para a Cristina dar um último comentário aí sobre esse tema. Olha o que diz o Eduardo. É preciso ser claro, a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas. Assim como beneficiou outros países, a decisão dos Estados Unidos decorreu de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação nos setores que são dependentes de insumos estrangeiros. É claro, ele tem que dizer isso, porque senão ele ficou, né? Ele ficou sozinho nisso aí, gritando, dizendo que o Trump impôs as tarifas para proteger o pai dele e ficou sozinho, né? Como é que você avalia isso? Deixa eu ver, tem mais uma nota aqui. Após suspensão, o Brasil vai trabalhar para os Estados Unidos revogarem agora também as sanções contra autoridades, porque, por enquanto, revogou boa parte das tarifas, mas
as sanções contra Alexandre de Moraes, família, o Padilha, ministro da Saúde e Família, outros ministros do Supremo, essas continuam valendo. Mas vamos ficar na reação do Eduardo Bolsonaro e como é que a extrema-direita brasileira está lidando com isso, Cristina? Rodrigo, você falou que ele é o embaixador, né, do Bolsonaro, dos bolsonaristas. Ele é o embaixador desses extremistas desvairados. O Eduardo Bolsonaro ele está perdido, porque ele está, na verdade, vendo uma derrota atrás da outra, e ele sabe que, no final, isso fragiliza o pai dele e esse esquema todo em torno do Bolsonaro, né? O que resiste ainda em torno da família Bolsonaro, que não é mais, ainda é muito significativo, ainda é muito importante, não estou minimizando, não é isso, mas não é mais a mesma coisa. Muita gente já desembarcou, né, do Bolsonaro e dos herdeiros, entre aspas, herdeiros políticos do Bolsonaro. O Eduardo seria um deles, o Flávio Bolsonaro, né, se colocando aí também como candidato e tal. Né? Então, o desespero dele é isso. Né? O pai dele vai ser preso, está para ser preso, né? É uma questão talvez de dias, ou enfim, no máximo até o final do ano. Então é isso, e ele precisa de manter algum discurso, né? Mas ele sabe que isso é uma tremenda derrota para ele, para o bolsonarismo, e que isto é sim uma vitória do Brasil, claro, associado a essa questão da inflação dos Estados Unidos, que a gente comentou aqui. Né? Mas não tem como você considerar, você separar essas coisas e dizer, não, é porque é por causa da inflação. Se fosse uma convicção do Trump, né, e dos secretários dele, se eles tivessem a convicção de que é preciso salvar Bolsonaro, porque Bolsonaro é o Trump dos trópicos, né? É o líder da extrema-direita, é o nosso parceiro no Brasil, né? Se isso fosse mais importante para o Trump, né, ele continuaria com a chantagem tarifária. Né? Sem dúvida. Então, não é. O que prevaleceu? Claro, prevaleceram, como sempre, aliás, na história dos Estados Unidos, prevaleceram os interesses dos Estados Unidos, o interesse político-eleitoral do Trump, né? E, em conjunto com a nossa atuação, como eu disse, racional, serena, equilibrada, resultou na suspensão dessas tarifas. O Eduardo não quer ver isso, né? Porque ele precisa alimentar esse discurso para essa extrema-direita desvairada, né? Que ainda cerca a família Bolsonaro. Bom, Cristina, como é bom a gente trabalhar aqui com gente que tem experiência e estrada em várias áreas, né? Você vê que a Cristina Serra começou falando da COP, que é hoje o grande foco de interesse, a área ambiental a que ela se dedica. Depois a gente comentou aqui política internacional, ela foi correspondente nos Estados Unidos, e vamos para a política brasileira, né? Brasília, onde você também exerceu atividade como jornalista durante muitos anos como repórter, né? Cris, olha, a indicação feita pelo presidente Lula, o advogado-geral da União, Jorge Messias. Mais uma notícia desse feriado. Ontem foi um dia sem um feriado com muita notícia. A indicação oficial do Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo provocou as primeiras reações de eventuais futuros colegas, né? Não estou nem falando da reação do Alcolumbre, estou falando da reação dos ministros lá dentro do Supremo. O Gilmar Mendes, por exemplo, elogiou, já a gente põe aqui a fala do Gilmar Mendes, mas o Messias precisará passar por uma sabatina no Senado, claro, antes da nomeação oficial. Ele precisa ser aprovado, precisa ter 41 votos. Ele, se for aprovado, vai ocupar o lugar deixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente no início de outubro. Vamos dar uma olhada aqui na reação do Gilmar Mendes. Olha só, parabenizo o ministro Jorge Messias pela indicação ao Supremo. À frente da AGU, Jorge Messias demonstrou notável espírito público, pautando-se pelo diálogo com o tribunal e pela firme defesa da democracia brasileira. Então, o decano aí do Supremo, né, o Gilmar Mendes, experiente, e que já foi AGU, né, porque ele foi advogado-geral da União do Fernando Henrique, antes de virar ministro, parabeniza. É um sinal, assim, é um sinal importante ter recebido esse apoio. E depois, até surpreendente, em parte, né, o André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, também parabenizou o ministro Messias. Olha aí na tela, gente. Parabenizo o ministro Messias, diz André Mendonça, pela indicação. Trata-se de nome qualificado e que preenche requisitos constitucionais. Também cumprimento o presidente da República pela indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano
junto aos senadores. E aí eu acho que é a sinalização evangélica, né, Cris? Eu queria que você analisasse Mendonça e Gilmar Mendes fazendo esse meio de campo aí para tentar levar o Messias à aprovação no Senado. Com certeza, Rodrigo. Isso é uma sinalização, inclusive, você vê que o André Mendonça é explícito, né? Ajudar a fazer o meio de campo com os senadores. Ou seja, ele sabe das dificuldades que talvez o Jorge Messias tenha para passar, e eu digo isso por causa da reação do Alcolumbre, né? O Alcolumbre demonstrou insatisfação com a indicação, porque ele estava lutando, ele estava tentando emplacar o Rodrigo Pacheco. Né? Tá claro que o Alcolumbre não gostou. Agora, vamos lá, a indicação do Jorge Messias. Eu sei que teve assim, uma atuação importante do movimento de mulheres juristas negras, né? Enfim, do movimento de mulheres em geral, pela indicação de uma jurista negra. O Brasil tem muitas de alta qualidade, muitas muito importantes, né, nessa área jurídica. É ruim ver um Supremo com apenas uma mulher, né, que é a ministra Carmen Lúcia. Por outro lado, é preciso entender que essa é uma prerrogativa do presidente da República. Isso está no mandato dele de presidente. O presidente, quando é eleito, uma das muitas prerrogativas de um presidente da República é a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma escolha legítima, seja qual for o nome, é uma escolha legítima do presidente que precisa ser respeitada, né? Não pode ficar também aí questionando, devia ter indicado ou não devia. Foi a escolha dele, né? E me parece que tem aí vários componentes que o levaram a fazer essa escolha, né? E eu vou falar alguns, não necessariamente por ordem de importância, mas tem um componente que é importantíssimo, sim: lealdade ao presidente. A gente precisa entender o que aconteceu nesse país nos últimos anos, sim, gente. O Lula foi preso num processo absolutamente injusto, ilegal, que todo mundo sabe depois, né, depois que se descobriu de fato o que era a Lava Jato, né, com a Vaza Jato, né, a gente entendeu o que aconteceu com Lula. Então, sim, ele precisa, lembrando que a Lava Jato foi inúmeras vezes referendada pela Suprema Corte. Então, sim, ele precisa de ministros leais. Isso é muito importante. Até porque eu não precisava nem fazer esse histórico. O fato do Jorge Messias ter sido advogado-geral da União, ter exercido um cargo com esta importância, né, já indica essa relação de lealdade, né? E isso não é só o Lula que fez isso. Você acabou de lembrar. O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, é só o Lula que não pode fazer? Então, a primeira coisa é essa, né? Sim, tem esse aspecto, isso é importante. Segundo, ele tem uma biografia, sabe? Que não difere muito de outros ali, né? Pode ser que um ali ou outro tenha um título maior ou menor, né? Ele tem uma formação de jurista, sim, importante, né? Ele não tem nada que o desqualifique, nada, né? Do ponto de vista da formação jurídica. Por fim, a questão de ser evangélico, né? Também, novamente, precisamos entender o país em que estamos vivendo. Esse é um aspecto importante, né? O Bolsonaro tem lá o terrivelmente evangélico dele, né? O André Mendonça, né? E o Lula vem agora e indica um ministro, um futuro ministro, se passar pelo Senado, espera-se que sim, que é evangélico, mas que dialoga com outras correntes, né? Porque esse universo das religiões evangélicas é imenso, é diverso, né? Não é só esse pessoal da extrema-direita, né? André Mendonça, Damares, a ex-primeira-dama lá, né? Então, é importante, sim, abrir esses canais de diálogo. Para encerrar, eu acho que, assim, a renovação do mandato do Procurador-Geral da República, né, apontou ali dificuldades, né, na renovação lá na votação no Senado. Eu acho que não vai ser fácil, né, até por causa da resistência do Alcolumbre, né? Então, daí a importância desses apoios que você apresentou aqui. O Gilmar Mendes, decano, e ainda que seja do André Mendonça, mas, enfim, se dispondo a ajudar nessa passagem, nesse corredor polonês que ele vai enfrentar, talvez, no Senado. É isso. Queria agradecer demais a participação
da Cristina Serra, ao vivo com a gente, ela que está em Belém, segue acompanhando a COP, certamente ao longo da semana que vem vai trazer atualizações e análises sobre o documento final, as negociações finais, o balanço da COP30 em Belém do Pará e os outros assuntos de política que a gente acabou de tratar aqui com a Cristina. Obrigado, Cris. Boa continuação aí da cobertura em Belém. Valeu. Obrigada, Rodrigo. Espero trazer boas análises, assim, de coisas boas na semana que vem da COP. Tomara, tchau. Tomara que consigam destravar as negociações. A gente falou rapidamente do Alcolumbre e nem todo mundo acompanhou o contexto, né? É importante trazer aqui, porque foi feriado ontem, muita gente ficou fora assim, do ar, e ainda bem, né? De vez em quando a gente tem que dar uma desintoxicada de notícia e de tantos assuntos importantes. Bom, mas o anúncio feito pelo Lula ontem de que estava indicando o Messias para a vaga no Supremo causou forte contrariedade no presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo aliados, Alcolumbre esperava ser informado previamente pelo Lula, já que caberá ao Senado sabatinar e votar. Ele precisa de 41 votos o Messias para passar. Tem uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário. Se não tiver 41 votos, não passa. O Gonê, procurador-geral da República, que tem muito menos arestas, porque não é visto como um petista, só teve 45 votos. O Messias, muita gente diz que hoje não tem os 41 votos. Tem até a nossa manchete aí no site. Alcolumbre anuncia votação de pauta bomba horas após a indicação de Messias ao STF. O Alcolumbre diz que não recebeu nenhum telefonema de Lula, nem mesmo do líder do governo, o senador Jacques Wagner da Bahia. Ele trabalhava e trabalha ainda ativamente para que Rodrigo Pacheco, e não Messias, seja indicado para esta vaga no STF. Alcolumbre, como a gente disse, não deixou barato e está dizendo que vai botar em votação aí projetos com potencial de impactar as contas públicas, atrapalhar o governo. Vejam só a ameaça, a chantagem explícita. O Lula tem muitas dificuldades na Câmara com o Hugo Mota. O Alcolumbre é quem garante algum equilíbrio. A gente viu aí em casos passados, na PEC da bandidagem, que o Alcolumbre e o Senado seguraram. E agora há um mal-estar muito forte também no Senado. O presidente do Senado disse que colocará em votação projeto de lei complementar que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, e isso cria um estouro no orçamento para o ano que vem e dificulta a vida do Haddad e do presidente Lula. Então, essa atualização. Vamos seguir adiante. Já já nós teremos a participação ao vivo aqui do professor Castro Rocha, que é sempre um momento muito aguardado às sextas-feiras, porque ele sempre traz análise, traz também uma pitada de literatura. Ele é um especialista nisso, né? A leitura social do Brasil através dos clássicos da literatura brasileira. Mas antes de voltar aos temas brasileiros e trazer o Castro Rocha para conversar com a gente, eu queria trazer um tema importantíssimo também desse feriado. Presta atenção nisso. Teve eleição recente na Argentina e você lembra, pouco antes da eleição, o Trump baixou um pacote para salvar o Milei, porque a Argentina não tinha dólar para o dia seguinte. Baixou um pacote com a ajuda de bancos lá dos Estados Unidos de 20 bilhões, e esse pacote foi o que deu fôlego para o Milei chegar à eleição e ganhar a eleição, ainda que não tenha sido uma vitória estrondosa, mas ele conseguiu sobreviver à eleição, né, com esse pacote. Olha a notícia de hoje. O plano de resgate de 20 bilhões de dólares para a Argentina, que foi elaborado pelo JP Morgan, pelo Bank of America e pelo Citibank, foi deixado de lado. Os bancos dos Estados Unidos, que tinham trabalhado com o governo Trump para salvar a Argentina, estão dizendo não vamos mais dar o pacote de 20 bilhões. Decidiram priorizar um pacote num valor menor e com mais curto prazo. É manchete de hoje do nosso site. Bancos dos Estados Unidos arquivam o plano de resgate de 20 bi para a Argentina. Quem é que está dizendo isso? O jornal Wall Street Journal, um dos principais jornais de cobertura econômica do mundo. Os bancos decidiram tomar essa atitude porque consideram que faltam garantias por parte do governo Milei de que ele será capaz de honrar um empréstimo desse tamanho. O Tesouro dos Estados Unidos firmou o acordo de estabilização cambial com a Argentina, que foi um pacote eleitoral para ajudar o Milei, que seria complementado por uma linha de crédito de mesmo valor liderada pelos bancos. O compromisso foi anunciado antes da eleição, ajudou a, como eu disse, levar o Milei até as urnas, e agora os bancos tiram o pé e falam é arriscado. E todo esse discurso de que o Milei está mudando a economia da Argentina, a Argentina segue muito fragilizada, o Milei usa muito bem a comunicação e conseguiu
sobreviver, até porque, do outro lado, existe um desgaste ainda dos peronistas pelo último governo de Alberto Fernandes, mas a verdade é que a situação do Milei não é de força. Ele depende de ajuda externa e esta ajuda hoje andou para trás, como a gente acabou de trazer. Muito bem. Eu vou trazer, então, como eu anunciei, a presença, chamar aqui a participação do professor Castro Rocha, que vai entrar ao vivo com a gente diretamente da China. É isso, né, Castro Rocha? Professor, continua por aí, né? Bom dia, Rodrigo. Aqui de Pequim. Aqui são 5 horas da manhã. O que eu não faço para conversar com você, Rodrigo? Que maravilha, o Castro Rocha. Você sabe que a sua internet é perfeita, né? Tá maravilhosa. A gente mais cedo tinha o Juliano Medeiros no interior paulista, teve dificuldade com a internet. A internet da China chega perfeita aqui para a gente. Antes da gente ir para os temas que você sempre nos traz às sextas-feiras, com uma leitura através da literatura, dos temas brasileiros, eu vou falar aqui de temas diretamente da política e da economia do Brasil. Professor, claro. Olha, atualizações sobre o caso Banco Master, né? A polícia apreendeu, como todo mundo acompanhou, mais de 230 milhões de reais na operação Compliance Zero, que levou à prisão do Daniel Vorcaro, o cabeça, né, o principal sócio do Banco Master. Eu estou falando em apreensão porque olha só os itens que foram apreendidos. Jatinho particular, só esse aí avaliado em 200 milhões. Ele andava o mundo inteiro com esse jatinho e tentou fugir do Brasil com esse jatinho. Ele iria para os Emirados Árabes nesse jatinho de 200 milhões. O Daniel Vorcaro ficou conhecido pela vida de ostentação. Só na festa de 15 anos da filha, professor Castro Rocha, festa de 15 anos, ele desembolsou 15 milhões de reais. 1 milhão para cada ano que a filha estava completando. Tá? Então, ele gabaritou jatinho, festa milionária, viagens luxuosas, ostentação nas redes. Ele tinha uma casa assim, de 400 metros quadrados, né? Muita ostentação. A mamata não acaba por aí, né? Ele tinha muitas costas quentes em Brasília. Segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg, o Banco Central recebeu vários avisos que a picaretagem do Master ao longo da gestão do Campos Neto no governo Bolsonaro era perigosa para a sustentação do próprio banco. De acordo com pessoas ligadas ao setor, alguns desses alertas chegaram diretamente a Campos Neto, que prometeu dar atenção ao caso. Mas, como deu para ver, o Campos Neto não deu atenção nenhuma. Mas eu quero começar pelas festas milionárias, pela ostentação, está aí o Campos Neto. É uma cara assim do Brasil, muita gente lembrou daquela novela Vale Tudo, né, que terminou com o sujeito, antiga, né, dando uma banana e indo embora do Brasil num jatinho. O Daniel Vorcaro quase fez isso, não é isso, professor Castro Rocha? Sim, Rodrigo, é muito impressionante como este caso Master, ele é só a ponta do iceberg. Eu posso sugerir 2 livros para a audiência que ajudarão muito a entender esse caso, uma perspectiva histórica, Rodrigo? Vamos lá. Claro. Um livro é de uma jornalista, a Malu Gaspar. O livro se chama Organização. É uma espécie de biografia da Odebrecht. O outro livro é do nosso companheiro do ICL, o grande sociólogo Gessé Souza, A Elite do Atraso. Ler os livros juntos é muito iluminador do caso Master, Rodrigo. Em que sentido? Veja, o que a Malu Gaspar mostra no livro Organização é que o grande dilema brasileiro, do ponto de vista da administração pública, é a promiscuidade entre o público e o privado. Mas não o privado qualquer, Rodrigo. Não é a minha, nem a sua, nem a promiscuidade do cidadão brasileiro médio com o público. É a promiscuidade do que o Gessé Souza chama de elite do atraso. E sabe quando começou, Rodrigo? Lá atrás, no governo Getúlio Vargas. No primeiro governo Getúlio Vargas, quando o Estado brasileiro começa a investir pesadamente na construção de uma infraestrutura que criou o Brasil moderno, que é uma contribuição do Vargas, apesar da ditadura do Estado Novo. É ali, entre 37 e 45, que o Brasil moderno surge. Volta Redonda, indústria pesada. Nesse momento, empreiteiras privadas começaram a fazer serviços para o governo. Surgiu um problema. Era a hora do pagamento. Não havia informática. O pagamento era feito ali no boca do caixa ou tinha que ser liberado por um agente do governo. Tudo começou aí, Rodrigo. Para a liberação dos pagamentos dos trabalhos que haviam sido feitos, começou um sistema de promiscuidade entre o público e o privado que somente se agravou com o tempo. Por quê?
Porque, como diz o Gessé Souza, a elite brasileira é a elite do atraso. E o principal negócio da elite brasileira é saquear o Estado. Eles querem Estado mínimo, Rodrigo, para você e para mim e para a nossa audiência. Para nós, Estado nenhum. Para eles, 400 bilhões para o Banco... Desculpe, qual é a quantia do Banco Safra? 40 bilhões, não é? Do Banco Safra? Do Plano Safra. O Plano Safra. Do para Plano o Safra. agronegócio. Eu acho que é Assim, isso. eles querem bilhões para o Plano Safra, eles querem bilhões de isenção fiscal, eles querem 40 bilhões, quando o Donald Trump ameaça fazer o tarifaço, o BNDES libera 40 bilhões para exportadores que, porventura, sejam prejudicados. A elite brasileira vive hoje do rentismo, e o rentismo depende da taxa Selic estar muito alta. Para a taxa Selic continuar alta, o que fazem os analistas de mercado da Faria Lima? Sempre jogam a inflação para o alto e o crescimento do PIB para baixo. Criam um rumor na sociedade de possível crise, os juros se mantêm altos. Rodrigo, a cada 1% de juros da taxa Selic que baixar, o governo economiza 42 bilhões de reais. Expliquemos para a audiência. A dívida pública, os juros da dívida pública são calculados de acordo com a taxa Selic. Por isso, Faria Lima luta tanto para manter a taxa Selic lá no alto. Percebe, Rodrigo, como é que a engrenagem se monta? É uma engrenagem. Então, o Banco Master é um caso potencialmente um terremoto na política brasileira, porque é um caso que tem muito mais consequência do que o Petrolão, tem muito mais consequência do que todos os escândalos anteriores, porque o que aí se revela é a promiscuidade máxima entre o público e o privado. No caso desse Daniel Vorcaro, ele evidentemente é um arrivista, é um novo rico, porque entre aspas, o pecado dele maior, entre aspas, não é nem o crime, nós vamos ver isso ao Tratado Machado de Assis. O pecado maior dele, Rodrigo, é a ostentação. É porque é muito chocante, é muito óbvio, é muito despropositado, é muito excessivamente. Era óbvio que o Banco Master tinha problemas estruturais. O surpreendente é que é a teia de relações que ele conseguiu criar. A teia de relações que ele conseguiu criar está toda explicada na Elite do Atraso e na Organização. 2 livros que ajudam a entender, em outra perspectiva, o caso do Banco Master. No caso da ostentação, enquanto você falava, e você até citou o Plano Safra, mas eu lembrei da família Safra, que é dona de banco. Esses têm muito dinheiro, tem ele ponto aqui em São Paulo, que todo mundo sabe que eles usam e tal, casas gigantescas no Morumbi, mas eles não ficam aparecendo nas redes, eles preferem a discrição. Banqueiro tradicional gosta de ser discreto. Banqueiro de Bradesco, de Itaú, do Safra, né, do banco da família Safra, gosta de ser mais discreto. Quando o sujeito escolheu fazer esse caminho da ostentação, ele chamou muita atenção para ele mesmo e, principalmente, também operações completamente descabidas, oferecia CDBs aí que não tinham condição depois de ser bancados, a não ser que houvesse realmente uma salvação por parte do Estado, que é a tradição dos liberais brasileiros, né? Pedem Estado mínimo e, quando quebram, querem o socorro do Estado. Isso aí, desde a República Velha, quando quebrava os fazendeiros do café, viviam pedindo socorro para o Estado central, né, para o governo central, para salvá-los ainda na República anterior a Getúlio Vargas. Né? Professor, eu citei rapidamente aqui o Campos Neto, que foi o presidente do Banco Central anterior, que não deu ouvidos para o que estava acontecendo, deixou correr solto e a situação foi ficando cada vez mais grave. Mas eu quero citar um outro personagem. Eu citei rapidamente o Campos Neto, mas eu quero citar um outro personagem. Né? O deputado federal Ottoni de Paula encaminhou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, pedindo que o governo Cláudio Castro seja investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional. O pedido ocorre depois da gestão de Cláudio Castro, do seu Rio de Janeiro, Castro Rocha, ter investido R$1 bilhão do Rio Previdência, ou seja, dinheiro do funcionalismo público do Rio de Janeiro. Você é funcionário de uma universidade estadual, né? Da minha aposentadoria. Dinheiro da aposentadoria. Investiu R$1 bi do Rio Previdência no Banco Master. Será que vai voltar esse dinheiro? O Cláudio Castro também investiu 230 milhões da SEDAI, né, que era a companhia de águas que foi até privatizada depois, mas ele investiu, apesar dos alertas do Tribunal de Contas dizendo que a instituição financeira, o Master, estava em crise, mas ele descarrega dinheiro da SEDAI e do Rio Previdência no Banco Master. O Cláudio Castro pode ser pego por aí também, você acredita, professor? É indispensável que ocorra.
esse último aporte do Cláudio Castro no Banco Master de R$ 1 bilhão do Rio Previdência é um crime contra o futuro. O que isso quer dizer para que a nossa audiência compreenda? Eu sou professor titular da universidade mais popular do Brasil, Rodrigo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que significa? Que quando eu me aposentar, a minha aposentadoria será paga pelo Rio Previdência, Sim. que é um fundo para o qual, além dos 27% de desconto que eu tenho no contra-cheque, desconto federal, eu tenho um desconto adicional do Rio Previdência. Todos os meses, eu já sou professor da UERJ, eu completo este ano, Rodrigo, 25 anos de magistério na UERJ. Há 25 anos, todos os meses, eu contribuo para o Rio Previdência, eu e meus colegas fazemos isto. Quando eu me aposentar, aos 75 anos de idade, que eu vou dar aula até o último momento, Rodrigo, quando eu me aposentar, eu não me aposento antes de jeito nenhum. Eu não quero me aposentar. Quando eu chegar aos 75 anos, eu terei, então, 40 anos de magistério. Eu corro o risco de não receber a minha aposentadoria aos 75 anos, um momento em que eu estarei com a saúde mais frágil, um momento que eu estarei mais vulnerável, é o momento precisamente no qual eu necessito do Rio Previdência, para o qual eu terei contribuído durante 40 anos. Rodrigo, R$ 1 bilhão perdidos no Rio Previdência pode colocar em xeque o pagamento da aposentadoria de muitas pessoas. É um crime. Isto é uma ação criminosa. Por que uma ação criminosa? Se o Banco Master fosse um banco aparentemente sólido, que conseguisse disfarçar na sua contabilidade a crise, ótimo. Não é o caso. Em fevereiro deste ano, numa reunião do Banco Central, foi já levantada a lebre sobre o Banco Master. O mercado financeiro inteiro já sabia. Arthur Lira, Eduardo Cunha, Guilherme Derrite, todos sabiam da iminência de uma intervenção no Banco Master. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que está longe de ser um tribunal esquerdista ou progressista, longe, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desaconselhou a operação, chamando atenção para a fragilidade do balanço do Banco Master. Ainda assim, numa atitude que implica prevaricação e administração temerária, o Cláudio Castro investiu R$ 1 bilhão. Foram perdidos, Rodrigo. É R$ 1 bilhão. Quantas aposentadorias, por quantos anos R$ 1 bilhão paga? Isto não é possível que a política brasileira siga desta forma. Não é possível que o Cláudio Castro agora, provavelmente, sabe qual será a possível resposta do Cláudio Castro? Uma outra mega operação. Uhum. Quando ele fez a mega operação do 28 de outubro, ele estava antecipando o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode ser cassado por abuso de poder econômico na eleição. É uma possibilidade real. A operação ocorreu no 28 de outubro. No início de novembro já estava marcado o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que ele vai fazer para responder a esse verdadeiro crime contra a economia popular? Vejamos, mas ele certamente precisa ser punido e responsabilidade criminalmente. Parabéns ao deputado Ottoni de Paula pela iniciativa. Lembrando que o Ottoni de Paula é um deputado de direita, conservador, justamente, evangélico, votou no Bolsonaro, mas tem se mostrado assim, parece que um pouquinho mais moderado. Não está querendo se jogar do precipício junto com o bolsonarismo, ou pelo menos jogar o Brasil junto do precipício, dá a impressão, pelo menos pelas últimas atitudes do deputado Ottoni de Paula. Mas olha, professor Castro Rocha, a gente falou de assuntos pesados aí, enfim, a história do Brasil, essa elite que quebra e quer ajuda do Estado e que leva dinheiro do povo e dos servidores para o buraco. Mas vamos trazer aqui, é o momento mais aguardado da sua participação aqui às sextas-feiras, né? É a hora que a gente faz a relação com a literatura. Hoje o professor Castro Rocha vai relacionar aquele jantar que foi fotografado em Brasília. Lembram? Derrite, Eduardo Cunha e Arthur Lira, né? Vai relacionar isso. E o fechamento do Banco Master com um trecho de um conto do Machado de Assis. Aliás, temos 2 trechos aqui. Eu vou ler um de cada vez, né, professor, para você depois comentar. O conto se chama, eu não conheço, e acho que não é um conto tão conhecido, né, para quem não é especialista. Não, é pouquinho, quase ninguém conhece, Rodrigo, por isso que eu trouxe. Você vai ficar surpreso, Rodrigo. Chama-se Suje-se, Gordo. Esse é o nome do conto do Machado de Assis. Eu vou ler o trecho aqui, depois o Castro Rocha comenta. Não estou debatendo, estou defendendo o meu voto, continuou Lopes. O crime está mais que provado.
O sujeito nega porque todo o réu nega. Mas o certo é que ele cometeu a falsidade. Que falsidade? Tudo por uma miséria, 200 mil réis. Suje-se, gordo. Quer sujar-se? Suje-se, gordo. Suje-se, gordo. Confesso-lhe que fiquei de boca aberta. Não que entendesse a frase, ao contrário. Nem a entendi, nem a achei limpa. E foi por isso mesmo que fiquei de boca aberta. Afinal, caminhei e bati a porta. Abriram-nos. Fui à mesa do juiz, dei as respostas do conselho e o réu saiu condenado. Professor Castro Rocha, traduz para a gente ou faz as relações aqui para a gente entender. Vamos lá, Rodrigo. Olha que maravilha. Esse conto tem dois personagens principais, o narrador e esta figura chamada Lopes. Eles se encontram, por casualidade, num júri popular. Eles são chamados para fazer parte de um júri de um crime. Qual foi o crime? Um ladrão de galinhas, um bandido pé de chinelo que roubou, teoricamente, muito pouco, um nada quase. A pessoa acusada se defende. Não há, de fato, provas contundentes, há indícios, mas a pessoa acusada diz que eu sou inocente, eu sou inocente. O júri se reúne. Não há ainda uma decisão tomada, não há uma certeza definitiva. O crime não é tão sério, não é tão grave, mas há um personagem que se destaca no júri pela indignação, pela veemência, pela eloquência com que defende a condenação. É o Lopes. E qual é o argumento central do Lopes, Rodrigo? Não é a gravidade do crime, não é a análise da evidência das provas, não é uma análise técnica. Ele diz o seguinte: olha, quer sujar-se? Suje-se, gordo. Quer dizer o seguinte, você quer roubar? Roube muito. Há um provérbio popular brasileiro que é muito bom, que diz assim: rouba pouco, ladrão. Rouba muito, barão. Aqui em Pequim, eu conversando com a professora da Universidade de Pequim, a Fan Xin, que é especialista em literatura brasileira, fala português perfeitamente, Rodrigo. Uma maravilha. Eu comentei com ela que eu ia entrar hoje, de madrugada de Pequim, no ar, e expliquei do que se trata. Ela falou assim: professor, tinha que ter algo igual na China. Eu falei: pois é, mandarim eu não falo. Eu contei para ela do conto do Machado. Rodrigo, ela me disse algo que eu não acreditei, eu quero compartilhar com você e com a audiência. Há na literatura tradicional chinesa um conto similar. E existe um provérbio chinês que ela traduziu para mim. O provérbio é o seguinte: é assim: roubou pouco, enforcado e morto. Roubou muito, virou conde. Não, virou duque. Então, roubou pouco, enforcado e morto. Roubou muito, virou duque. É muito bom, não é, Rodrigo? Então, essa é a contextualização. Aí o Machado sempre vai além, não é isso, Rodrigo? O conto continua e o narrador e o Lopes se encontrarão mais uma vez. Você lerá o reencontro. Então, sim, só para esclarecer quem estava nos acompanhando, esse suje-se gordo não tem a vírgula. Portanto, o gordo não é uma pessoa com quem ele está conversando. Não, é muito. É suje-se gordamente, fartamente, né? É isso, é. Se você vai se sujar, se suja de verdade. Sem pudor, tem que se sujar muito. Se acaba, senão fica até feio para você, né? Você não consegue imaginar o Derrite, o Cunha e a Lira dizendo: é para se sujar, suje-se gordo. Eu imagino especialmente o Cunha, que acho que combina bastante com eles, falando esse tipo de coisa. Aí o conto continua, eles vão se reencontrar. Vamos ler a segunda parte aqui, vamos colocar na tela para o nosso público. Então, o conto continua e a segunda parte, por favor, vou pedir para o nosso querido Vento colocar aqui isso. Aí, vamos lá. Segunda parte. A ninguém cabia sujar-se por 4 patacas. Quer sujar-se? Suje-se, gordo. Ideias e palavras iam assim rolando na minha cabeça, sem eu dar pelo resumo dos debates que o presidente do tribunal fazia. Tinha acabado. Leu os quesitos e recolhemos-nos à sala secreta, que é aquela hora que os caras vão julgar, né? Posso dizer-lhe aqui em particular que votei afirmativamente. Tão certo me pareceu o desvio dos 110 contos. Havia, entre outros documentos, uma carta de Lopes que fazia evidente o crime, mas parece que nem todos leram com os mesmos olhos que eu. Votaram comigo 2 jurados. 9 negaram a criminalidade do Lopes. A sentença de absolvição foi lavrada e lida, e o acusado saiu para a rua. Olha que maravilha o Machado. Não basta dizer rouba pouco, ladrão, rouba muito, barão. O mesmo Lopes que foi indignado. O Lopes é o Derrite com bandido pobre.
É. O Lopes é o Derrite na comunidade. Indignado, veemente, violento, eloquente, condena bandido bom e bandido morto. Não é isso o Derrite? Agora, quando eles se reencontram, é porque o Lopes virou o Daniel Vorcaro. O Lopes deu o golpe, mas não de 200 mil réis, de mais de 100 contos, uma fortuna. E os indícios são claros. Há uma mensagem de WhatsApp do Lopes, isto é, uma carta. Há mensagens de e-mail do Lopes, isto é, bilhetes que ele escreveu. Os indícios não são indícios, são provas contundentes de que ele de fato fez o desvio. Como se comporta o Lopes no julgamento? Sorrindo, altivo, sou inocente, não há prova, sorrindo para os jurados, com promessas futuras. Consequência, o Lopes, cujo crime é muito maior, cujas evidências são muito mais claras, o Lopes foi absolvido. O bandido pé de chinelo está na prisão até hoje. Que coisa, É isso. eu não tinha entendido isso. Então, quer dizer, o Lopes, no primeiro julgamento, ele é jurado e ele é duro, ele quer ser muito duro com Isso. o cara que roubou pouco, e o Lopes, depois, ele mesmo é julgado, e quando ele é julgado, ele fala, não, comigo não, peraí, pô, comigo não, né? Não É tem isso. outra... Pessoal, eu peço desculpas aqui, tive um problema de energia, eu estou transmitindo da minha casa, e caiu aqui a energia em todo o bairro, toda a rua, e agora eu estou concluindo aqui a transmissão. Peço desculpas também a todos e todas que nos acompanhavam, e o professor Castro Rocha, que estava numa brilhante exposição aqui sobre como é que a gente pode usar um conto de Machado de Assis, pouco conhecido, né, para entender o que se passa hoje no Brasil, esse conto chamado Suje-se Gordo, né? Quem rouba pouco é bandido, quem rouba muito é ladrão, né? Basicamente, essa ideia no Brasil. O Daniel Vorcaro, acho que acreditou nisso e pretendia passar batido, mesmo tendo operado de forma aparentemente criminosa, pelo que indicam as investigações da Polícia Federal, no Banco Master. Pessoal, então eu queria assim, agradecer a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Vocês já viram aí o recado do Eduardo Moreira, para a gente se inscrever na pós-graduação, na próxima quinta-feira, dia 27, às 8 horas da noite, você tem a aula inaugural da pós-graduação do ICL, a nova pós-graduação do ICL. Como é que você se inscreve? O curso é Teoria Crítica da Sociedade, né, com professores aí super famosos, a Nancy Fraser, o Vladimir Safatli, Álvaro Garcia Lineira, o Lindener Pareto, o Rafael Valim, a nossa Márcia Tiburi, Gessé Souza, enfim, um timaço aí de convidados, professores convidados, na verdade, né, na pós-graduação. Aula inaugural dia 27, próxima quinta, às 8 horas. Você se inscreve em icln2.com.br. Você, com isso, faz a aula inaugural. Se você gostar, e tem certeza que vai gostar, você depois se inscreve na pós-graduação. Esse ICL Notícias especial de feriado, né, mas um feriado com muita notícia, vai ficando por aqui. Eu agradeço a todas e todos que nos acompanham, que nos acompanharam. Segunda-feira a gente está de volta com a nossa programação normal para uma semana que promete prisão de Jair Bolsonaro. Eu agradeço a nossa equipe técnica, peço desculpas pela queda aqui momentânea da transmissão, que aconteceu por causa de uma queda de energia em São Paulo. Em São Paulo, um dia falta água, outro dia falta luz. O Tarcísio privatizou a água, começa a faltar muita água e faltando luz também em plena sexta-feira, no meio do feriado. Obrigado, gente. O ICL volta com a sua programação, como eu disse, na segunda-feira, a partir de 7 horas da manhã, com o Desperta Fábio Panunzio e depois toda a nossa equipe N1 até a noite. Obrigado e até uma próxima. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito? Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade. Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós, dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá.